Para que você consiga atingir esse resultado, é importante que você consiga ter um sistema de leitura importante. A leitura, ela é a ferramenta principal de aprendizagem dos aprovados. Se você quer otimizar a sua leitura, inscreva-se nesse canal e vamos junto em direção à sua aprovação. Fala, nação estrategista, Vitor Ribeiro aqui. E antes de ser aprovado para o concurso de auditor do TCU, uma das grandes habilidades que eu precisava melhorar era a minha capacidade de leitura. Ao longo dos anos, eu fui aprendendo nas mais diversas formas de aprendizagem. Mas o que é importante? Eu fui descobrindo que os bons aprendizes, os gênios, os caras que mandavam muito bem em qualquer que seja a área, eles tinham um sistema de leitura e uma frequência, um hábito de leitura muito forte. E se o sucesso deixa rastros, definitivamente a leitura está nesse processo. Quando eu comecei a entrevistar, antes de eu ministrar a primeiríssima turma do Estratégia de Aprovação, eu entrevistei cerca de 100 aprovados em concursos que pagavam acima de R$8.000. E eu perguntava sobre as fontes principais de aprendizagem que eles utilizaram. A maioria utilizava livros PDFs, mas fontes ativas, no qual eles precisavam ler conteúdo e informação. Se você for um bom leitor, definitivamente, a qualquer momento é hora de aprender. Você tem 15 minutos para ir ao banheiro, então você pode aprender. Se você tem qualquer instante que você consiga parar um pouquinho e levar seus olhos para fins da leitura, em qualquer lugar, independente de internet, você vai ter um ponto forte. Entretanto, a gente tem um problema quando a gente acaba estudando para concurso e principalmente você que está aí na sua casa, é normal a gente pegar um livro e às vezes se sentir inseguro. Acontece com você? É uma coisa que você prefere ter alguém explicando para você, segurando às vezes na sua mão, do que você partir por uma jornada sozinho? Normalmente, as pessoas são aprovadas em uma área que elas já tiveram um certo contato. Por exemplo, eu fui aprovado numa área em que algumas das matérias eu vi lá na minha faculdade anos antes da minha prova. Vários dos aprovados no TCU também o fazem. A boa parte deles são contadores, administradores, são pessoas da área do direito. Então tem muita coisa que cobra, que é similar. Algumas coisas não, mas várias coisas que são. Outros são absolutamente nada a ver. Mas normalmente nós vemos uma boa correlação da área de formação com a área de aprovação. Não é uma regra, mas normalmente estes já tiveram um primeiro contato, quer seja presencial, quer seja por meio de vídeo, em algum momento anteriormente. A coisa mais importante é o mais rápido possível. Se você conseguir aprender pela modalidade escrita, as coisas funcionam bem para você. Porque você tem acesso ao melhor professor. Você não precisa comprar o melhor professor, você tem acesso a ele em qualquer momento na modalidade escrita. A segunda coisa, o seu material ele dura muito mais tempo. Se você vai para um cursinho, o cursinho é feito para esse concurso agora. Passou esse concurso ou perdeu aquela aula, já era para você. Mesma coisa com as videoaulas, você tem um acesso de um tempo limitado, ele serve só para um concurso e você no próximo concurso tem que comprar outro programa, além de ser muito dificultoso o processo de revisão. E uma coisa que a gente tem visto é que a coisa mais importante no seu processo de aprendizagem é a organização das informações para que você possa revisar no futuro. Se você faz isso numa modalidade escrita, é muito mais fácil você tirar daquele material que você está lendo e fazer um mapa mental, fazer um resumo, fazer um esquema para facilitar a sua revisão, do que quando você está presencialmente com um professor falando no ritmo dele, ou quando você está dentro de uma videoaula. Uma outra grande vantagem é que você pode determinar o nível de profundidade para você. E uma boa doutrina, um bom livro, ele vale não apenas para um concurso, ele vale para a sua vida inteira. Eu tenho um livro aqui de 2012 de doutrina, que literalmente está atualizadíssimo. Tipo, na exceção de 2 páginas no total, ele está mega atualizado e muito mais completo do que qualquer um dos outros programas. Qualquer que seja a fonte, você vai ter que ler em algum momento. Nem que seja na hora da revisão, você vai ter que ser um bom leitor. E a gente sempre pensa, como que a gente faria para acelerar o processo de leitura, fazer com que a gente aprendesse mais? Para mim, a saída foi dominar um pouquinho de técnicas de leitura. Então,
eu dominei a leitura holística, a leitura dinâmica, a leitura sintópica, e eu usava algumas estratégias em combinação para eu conseguisse aprender. Várias delas eu ensino no Estratégia de Aprovação, várias delas eu falo sobre elas no e-book gratuito que eu tenho sobre as 10 técnicas de estudo mais efetivas para a sua aprovação. Mas a chave é o seguinte: a leitura é uma fonte para você aprender o conteúdo. Faz sentido? A leitura não é a aprendizagem, o livro não é a aprendizagem, o professor não é a aprendizagem. Ele é a fonte no qual você vai ter o contato com aquele conteúdo para criar na sua cabeça os entendimentos para aquela matéria. E em sendo uma fonte onde você pode controlar a velocidade, pode controlar a profundidade, existem algumas sacadas que influenciam a velocidade e a compreensão que você tem no seu processo de leitura. Basicamente, esses são os dois fatores essenciais quando a gente lê. A velocidade com a qual você aprende um conteúdo e a compreensão que você tem desse conteúdo. Quais são os fatores que orientam isso, que determinam esse processo? O primeiro fator ele é interessante. 4 fatores para a aprendizagem. O primeiro bem interessante é o seu vocabulário a respeito daquele conjunto de conhecimento. É normal uma pessoa dizer, eu vou querer estudar uma matéria nova pela primeira vez, e ele tenta ler uma matéria como se tivesse em português. Mas qual é o problema? Cada matéria tem termos muito técnicos que são usadas praticamente só nesse conhecimento. E se um leigo vai ler um livro de contabilidade sem esclarecer quais são os vocabulários chaves dessa informação, a gente acaba se enrolando. Então, o seu domínio do vocabulário naquela matéria é uma coisa importante. E isso determina totalmente a velocidade e a compreensão que você tem em cima da sua leitura. O que é importante? Você está lendo e chega uma palavra que você começa a ver que essa palavra se repete, é importante você esclarecer o que significa essa informação, esse vocábulo. Você está lendo um direito administrativo, do nada ele fala do órgão e do ente. E aí ele fala sobre várias características, mas, por exemplo, uma coisa que até hoje a pessoa normalmente não sabe diferenciar bem o que é. Ele sabe falar sobre aquela informação e ele passa batido. Às vezes, por exemplo, a Lei 8.112, basicamente ela toda em conhecer os vocabulários, não em memorizar as características dos vocabulários, mas em entender o que significa aqueles verbetes que eles vão falando. O que é a vacância, o que é a redistribuição, a recondução, e por aí vai quando vai avançando. O que é uma ajuda de custo, o que é uma diária. Entendendo o que é aquela palavra por si só, você deduz as características próprias. O que é importante? Você vai pensar, caramba, eu vou demorar demais para fazer isso, mas basicamente cada conhecimento tem um grupo de cerca de 100 palavras. 100 palavras que, se você dominar, você vai ler o direito constitucional de determinado autor, né, uma doutrina de direito constitucional, quase como se fosse a história do Chapeuzinho Vermelho. Porque você já entendendo aquelas palavras, fica muito mais fácil de você compreender. Primeira coisa, você tem que saber e dominar bem o vocabulário daquele assunto. Segunda coisa que determina a velocidade e a compreensão que você tem sobre um assunto diz respeito à sua concentração no momento que você está fazendo a leitura. Esse é o principal motivo pelo qual o concurseiro tradicional acaba escolhendo fontes passivas. Fonte passiva é aquela que não precisa de você para que a informação seja passada. Eu aperto o play, a videoaula vai falando conteúdos que vão passando pela minha orelha. Eu sento numa cadeira e um professor vai falando. Na leitura é necessário que você ativamente ligue todos os seus canais para que a informação comece a fazer sentido. Então você tem que estar presente. O que é interessante sobre a leitura? Você consegue rapidamente notar se você está aprendendo ou não. Enquanto, quando você usa uma videoaula ou um cursinho presencial, que funcionam também, é importante dizer, eles funcionam, eles têm os motivos deles, tem um lugar para você usá-los. Em outro vídeo eu vou falar sobre isso daqui, ou eu já falei sobre isso daqui, mas eles têm os motivos. Mas quando você está numa aula presencial, é muito fácil você não estar aprendendo nada e não está notando que você não está aprendendo nada. É muito fácil você estar numa aula presencial e você desligar e começar a pensar na morte da bezerra e de repente meia hora passa e você não saca. Na leitura, o interessante é que a gente tem um termômetro mais rápido. A gente passa uma página e meia sem entender, a gente, opa,
tem alguma coisa errada. E como é mais fácil da gente sacar que nós não estamos atentos, em comparação com algumas fontes passivas, a tendência do concurseiro tradicional, que não é o seu caso, não é o meu caso, e a gente vai mudar isso para 2017, é ele achar que eu não aprendo bem pela ferramenta de leitura. Na verdade, o nível de concentração que você tem na leitura, você leva para uma aula presencial, você leva para um cursinho, você leva para uma fonte passiva e você continua sem entender, você continua só transcrevendo o que o professor está falando, às vezes, e mesmo assim sem compreender. Só que demora mais para você sacar que você não está aprendendo. Enquanto na leitura, um pouquinho de texto, às vezes um parágrafo, que a coisa fica confusa, você consegue parar e voltar de maneira mais rápida. Então, se você conseguir aumentar a sua concentração e o seu vocabulário, definitivamente você consegue ler melhor e ler mais rápido com mais conteúdo. Uma pequena dica a respeito de concentração é a seguinte: normalmente, se você ler um pouco mais rápido do que você está acostumado, você vai ler com mais compreensão. Esse é um dos principais princípios de leitura dinâmica. Se você acelerar um pouquinho a sua velocidade de leitura, na média você compreende mais. Por quê? Porque esse aumento na velocidade de leitura mostra para sua cabeça que você é mais importante agora que você esteja absolutamente focado na leitura e na compreensão desse material. Se você estiver mais focado e mais concentrado, porque a quantidade de informação ela é mais rápida, tendemos a gerar naturalmente um estado de concentração maior. Da mesma maneira, se você estiver assistindo videoaulas de maneira acelerada, se você estiver usando o programinha do YouTube que eu já falei aqui para vocês, mas você clicando nessa barrinha que parece uma engrenagem, clicando e clicando em velocidade. Se você estiver me ouvindo falando mais acelerado, por exemplo, normalmente você vai estar mais atento. Por quê? Porque é muito mais informações frequentemente e exige-se da sua cabeça uma atenção muito mais frequente. Então, existem técnicas de concentração, existem alguns pontos, eu vou deixar uma dica legal para você aqui no final sobre isso. O terceiro elemento que influencia vocabulário, concentração, o terceiro elemento é a sua velocidade de processamento de informações. Você já ouviu várias vezes a metáfora de que nossa cabeça é como se fosse um HD, um computador. E é verdade em parte, mas a nossa cabeça ela tem uma velocidade de processamento, processação foi foda, hein? De processamento, é quantas palavras por minuto você consegue processar, ou quantas palavras por segundo, ou quantos pedaços de informação por minuto. É interessante quando a gente fala sobre aprovados em concurso público, tem pessoas que leem a uma velocidade média de 150 palavras por minuto e pessoas que são aprovadas em cargos muito bons que leem na velocidade média de 350 palavras por minuto. Enquanto esse faz esse daqui faz cerca de 2,5. Eu conseguia habitualmente fazer revisões a velocidades superiores a 900 palavras por minuto para fazer a revisão. E o que era importante isso? No tempo que a minha concorrência fazia uma revisão, eu fazia 5 revisões, se eles fizessem revisão ainda. E para aprender, eu ia aprender ali numa velocidade constante de 450 a 500 palavras por minuto, por exemplo, matéria nova ali no meio, que fosse um pouco mais simples de ser aprendida, mas eu conseguia utilizar isso. Por quê? Porque eu fui treinando habitualmente para aumentar minha velocidade de processamento. Como que você faz isso? Primeira ideia, por exemplo, em vídeo, videoaula, é começar frequentemente a assisti-los numa velocidade mais rápida, maior. Lembrando, isso vai depender totalmente do seu vocabulário. Se teu vocabulário naquela matéria já é bom, você vai conseguir assistir isso numa velocidade alucinante e ainda assim conseguir processar informações. Se tiver um pouquinho desafiante, não tem problema. Treina isso que o seu cérebro ele vai se adaptando. Uma das melhores coisas é o seguinte: se você sabe que com um estudo você pode pegar seu nível de direito constitucional, por exemplo, que está aqui, e chegar até aqui, uma grande sacada é perceber que na leitura você pode pegar sua velocidade de processamento de informação que está aqui e levá-la até aqui. Existe um processo para sair nisso. No estudo, no processo de aprendizagem, nós chamamos isso aqui de aprendizagem, de estudo. Você leva um tempo para sair desse nível para cá. Para fins de leitura, nós vamos chamar isso aqui de treino. Um período em que você vai treinar uma capacitação para que mais palavras por minuto elas acabem funcionando para você.
Tá fazendo sentido isso? Então, a velocidade que você lê depende muito da sua velocidade de raciocínio, sua velocidade de processamento. E o mais incrível é que isso pode ser treinado. Eu falo para você como aquele menino que com 17 anos entendia as piadas normalmente 1 ou 2 segundos da maioria das pessoas estarem rindo. E quando o pessoal terminava de rir, eu começava... alguma coisa assim. Então, se você, nesse momento, você ainda for um pouquinho devagar, acredite em mim, ainda tem chance para você, ainda tem esperança. Dá para a gente treinar essa nossa velocidade de raciocínio e de processamento de informações. A quarta coisa que vai depender e influenciar diretamente a sua velocidade de leitura e a compreensão é a eliminação dos vícios que nós temos. Infelizmente, nós fomos ensinados a ler num processo que era o que fazia com que a maioria dos coleguinhas da turma conseguissem aprender a ler. Mas não era o processo que efetivamente seria o mais efetivo para você. Por quê? Nós aprendemos a ler foneticamente, nós aprendemos a ler sílabas, de modo que nós consigamos hoje pegar um texto com palavras desconhecidas em português, mas ainda assim a gente consiga lê-lo. E esse foi o grande enfoque da nossa preparação e da nossa alfabetização. Você precisa conseguir ler os sons dos vocábulos que são formados nas palavras, nos livros e isso tudo. Só que ler os sons e os vocábulos não é nada importante. O que é importante? Conseguirmos ler as palavras e consigamos processar as ideias. Eu vou falar 2 palavras aqui, por exemplo. Sol, Saturno. Sol é uma estrela. Saturno é um planeta. Mas ambos têm mais ou menos a mesma carga de tamanho, por assim dizer. Eles têm o sentido de ambos, tem mais ou menos o mesmo nível de conhecimento, certo? São dois troços que ficam lá no espaço funcionando assim. Ou, por exemplo, ipê e salgueiro. Ambos são árvores, mas a gente, lendo silabicamente, levamos muito menos tempo para processar essa pecinha de informação do que essa outra. Por quê? Por causa da forma que a gente foi ensinado a ler. A partir do momento que a gente começa a ler ideias e palavras, ao invés de lermos sílabas, a velocidade de leitura nossa começa a aumentar quanticamente. E nós começamos a distinguir de maneira rápida o que são informações importantes dentro de um texto e o que são conectores. Basicamente, se a gente ler sem precisarmos verbalizar os conectores, nós já aumentamos em cerca de 25% a velocidade da nossa leitura com o mesmo nível de compreensão e em aumentando a velocidade, normalmente a gente já tem uma concentração um pouquinho maior. Simplesmente deixando para o inconsciente o que é conector e o que são as palavras essenciais que trazem o sentido para uma informação e texto. A gente vai precisar se livrar de alguns vícios, os vícios da subvocalização, os vícios de voltar em algumas palavras, né, a regressão que nós fazemos durante a leitura. Existe um vídeo aqui no canal sobre isso, sobre os princípios de leitura dinâmica que funcionam aqui. Mas são 4 coisas essenciais que você precisa para conseguir ler mais rápido. Primeiro, aumentar o seu vocabulário. Lembrando que cada conhecimento tem um grupo de vocábulos que são próprios deles. E você vai começar a ler algumas coisas de matemática, de raciocínio lógico, mesmo de direito civil, direito penal, e vão vir algumas palavras que, ainda que estejam em português, você nunca ouviu falar nelas. Pare um tempinho, anote essas palavras, cheque essas palavras. A sensação do neófito, quando ele começa a estudar, quando eu comecei a estudar umas matérias dessa, era, meu Deus do céu, se eu parar para entender cada uma dessas palavras, eu vou passar a minha vida inteira. Até que a gente descobre que são cerca de 100 palavras essenciais em cada um dos conhecimentos. E que no momento que eu entendo essas, você consegue ler praticamente qualquer lei, tendo uma compreensão plena. Você consegue pegar uma doutrina inteira sobre aquele mesmo assunto e ter uma compreensão plena sobre isso. Próxima coisa, vá trabalhando constantemente para aumentar a sua velocidade, a sua capacidade de concentração. Uma boa sacada, se você nesse momento não tem nada, cara, não sei como é que eu faço isso, tem um vídeo aqui no canal sobre a técnica Pomodoro, para você pelo menos começar. Ela é uma pequena técnica para, se você diz, eu sou horrível de concentração, show de bola, você pode começar com ela e é a primeira ferramenta de concentração que vai naturalmente fazendo com que
teu cérebro consiga ficar atento durante mais tempo para fins de estudo. O terceiro é a velocidade de processamento que você tem com relação às palavras. Isso aqui com treino constante, você pode ir aumentando. E a eliminação constante dos vícios de leitura. Os vícios de você ficar lendo em voz alta dentro da sua cabeça, o vício de você ficar voltando aqueles vários elementos. Com esses 4 fatores, você consegue otimizar a sua concentração. E posso deixar um presente para você a respeito de concentração. Isso aqui eu não sei como é que vai funcionar, porque isso aqui ele tem aqui dentro do meu microfone. Mas esse é um treino bem simples. Se você está fazendo uma leitura e você sente que você desfoca durante um tempo, eu conheço 2 coisas legais para te trazer de volta para um estado de concentração. Ele é o seguinte: o primeiro deles é um relógio. Se você tiver um relógio de ponteiro na sua frente, ele é interessante. Então, no momento que você sentiu que você ficou desconcentrado, olha para esse relógio de ponteiro e você vai focar o seguinte: quanto tempo você consegue olhar para esse ponteiro sem pensar em mais nada? É muito louco isso. Deixa ele na sua frente, ele vai começar, ok, eu desconcentrei, você olha para ele e você percebe quanto tempo eu consigo ficar nesse ponteiro sem pensar em mais nada. Possivelmente você vai ver que as primeiras vezes que você tentar isso, você vai ter 2 segundos e você vai ter um pensamento, pensar na morte da bezerra de alguma maneira. Ou pensar, tô com fome, minhas costas estão doendo, alguma coisa assim. Mas isso você vai acostumando. Então você vai dizer o seguinte, você vai olhar para esse ponteiro e você vai dizer, quanto tempo eu consigo ficar concentrado? Aí vai. Não, para você. Beleza, esse tanto? Joia, volta a estudar. Desconcentrou de novo? Quanto tempo eu consigo ficar focado nisso aqui? E você vai ver que naturalmente o seu tempo de concentração ele vai começar a ficar maior. Até que dali a pouco você vai começar a ficar cerca de 20 segundos sem pensar nada. Dizem que a mágica, o semideus da concentração vai conseguir passar cerca de 1 minuto com os pensamentos esvaziados. Mas o que é legal? No momento que você termina isso, volta para o teu estudo que ele vai estar com uma concentração maior. Isso aqui eu vou deixar para mostrar em uma outra aula. Eu vou colocar um áudio bonito para a coisa funcionar aqui para você. Mas o que é importante? A leitura é essencial no seu processo de aprendizagem. Quanto melhor você for um leitor, quanto mais você gostar do processo de leitura, mais fácil vai ser você estudar para concurso, aprender para concurso e dominar esse conhecimento. Para que isso aconteça, você vai precisar otimizar definitivamente o seu vocabulário. Às vezes vão aparecer alguns vocabulários, arrocha neles. Você vai ter que melhorar a sua concentração. Você vai otimizar a sua velocidade de raciocínio. Então, arrocha de testar fazer as leituras numa velocidade muito mais rápida do que você está confortável. Faça isso como teste, faça isso como treino. Faça isso como se você tivesse tipo 1 minuto por página para você ler. E marque durante 5 minutos, mesmo que você não compreenda muita coisa, mesmo que você não compreenda nada. Mas você diga, em 5 minutos eu tenho que passar 5 páginas, 10 páginas. E deixa o seu olho ir processando isso, que naturalmente sua velocidade de raciocínio vai aumentando e vai trabalhando constantemente para ir reduzindo os vícios de leitura e os vícios desse processo todo. Legal? Olha, cara, mas peraí. Dá uma curtida nesse vídeo. Se isso aqui foi legal para você, se essa aula sobre leitura foi legal, deixa uma curtida nesse vídeo, porque isso ajuda esse vídeo a chegar cada vez a mais pessoas, cada vez mais a gente transforma o Brasil num mundo de pessoas que aprendem melhor. E para você que está se preparando para concurso público, definitivamente vai ajudar você e alguns outros colegas. E essa coisa fica sendo importante para cada um de nós. Então, olha, deixa sua curtida. Se você não está inscrito nesse canal, o que você está fazendo? A gente vai junto em 2017 rumo à sua aprovação. Inscreva-se aqui no canal para receber as notificações de que tem um vídeo novo para você. Tamo junto, arrocha nisso aqui e até a gente se encontrar novamente. Arrocha nos estudos e nos vemos no topo. Até o próximo!